Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui na página 35. Depois de algum tempo de vida cenobítica, sentindo crescer mais e mais em si a sede de solidão, o jovem monge retirou-se ainda mais para dentro das montanhas, até uma gruta isolada. Viveu ali 2 anos em absoluta solidão, provavelmente interrompida apenas uma vez por semana, por força das exigências do culto divino. Mas o santo não se limitou a orar e a fazer penitência. Naquele retiro, escreveu alguns dos seus mais belos livros. Além dos que já citamos, merecem mencionar-se as 2 exortações a Teodoro, dirigida ao seu amigo de Antioquia, já sacerdote, que sentia abalarem-se os alicerces da sua vocação, e a consolação a Estagiro, um colega de monacato que sofria de epilepsia e por isso se encontrava mergulhado em profunda depressão. Além disso, continuou a estudar com fervor a Escritura, e foi nessa fonte que bebeu o Espírito que perpassa por todas as suas obras. Um ou outro biógrafo afirma que chegou a conhecer de cor toda a Bíblia. Dadas as suas prodigiosas faculdades e a sua paixão pelo estudo, a afirmação merece crédito. E mais ainda, quando se está familiarizado com seus escritos. Os seus livros, quer reflitam a sua palavra oral, quer a escrita, constituem sempre um bordado suntuoso, em que a seda e o ouro do texto sagrado se entretecem com a criação pessoal do autor. Aristóteles afirma que o homem que se entrega a uma vida solitária está a caminho de fazer-se uma de 2 coisas, ou Deus ou animal. Seja dito em honra de João que se Aristóteles tivesse podido visitá-lo na sua gruta, verificaria que a solidão o tornara magnificamente divino, tanto quanto pode sê-lo um pobre mortal. E acrescentemos também que o esquecimento em que deixou o seu jumentinho, entre aspas, o seu corpo, na expressão de São Francisco de Assis, que maltratava com um heroísmo imprudente, quase cruel, acabou por arruinar-lhe a saúde. Certo dia, ao acordar, percebeu que tinha ambas as pernas paralisadas e teve de arrastar-se a custo até o eremitério vizinho, onde foi socorrido. Viu-se, pois, obrigado, a contragosto, a suspender aquele gênero de vida e a regressar a Antioquia. A solidão, pois, um dos grandes amores de João, e quando retornou da sua vida no deserto, voltou a viver em reclusão na sua casa. Foram inegáveis as vantagens que este modo de ser
lhe trouxe. Não se cria nada de grande sem que se disponha de uma boa reserva de solidão. Essa frase é muito interessante, né? E é tão estranha a nossa vida atual, né? Não se cria nada de grande sem que se disponha de uma boa reserva de solidão. E foi nesse esforço de concentração que se formou este grande apóstolo e se esqueceu a sua eloquência, e que ele amontoou esses tesouros de doutrina e de amor que mais tarde haveriam de transbordar na sua palavra. Se alguém deseja estudar as potencialidades educativas e formadoras da solidão, encontrará em João um exemplo de primeira ordem. Contudo, seja-nos permitido insinuar levemente, com toda a reverência devido ao santo, matéria em que o biógrafo não quereria ser vencido por ninguém, que nem tudo lhe foi de proveito. O padre Félix devia ser realmente um grande admirador, né, de São João Crisóstomo, né, para ter escrito uma biografia, né, dele e com tão belo texto, né, demonstra realmente um amor, né, por São João Crisóstomo muito grande, né. Não nos referimos aqui, então nem tudo lhe foi de proveito, né, a solidão, né. Não nos referimos aqui à circunstância de a sua cabeça se ter convertido num ninho de enxaquecas, ao descalabro que se instalou no seu estômago, ou à fraqueza esquelética que tomou conta do seu organismo, a ponto de o próprio Crisóstomo ter comparado o seu físico ao de uma aranha, decadência da qual nunca mais se levantou. Então ele realmente ficou muito doente, né, depois da experiência tanto cenobítica quanto depois eremítica, né? Com efeito, os entusiasmos penitentes de sua vida de solitário, em que chegou a parecer-lhe uma comunidade inadmissível dar ao corpo uma posição horizontal para dormir, acabaram por arruinar-lhe a saúde. Mas não é a estes danos que nos referimos, e sim a outros mais espirituais. A solidão, cultivada até o excesso, mesmo que seja com os mais nobres fins, serve para arraigar convicções fortes e incrustá-las no mais fundo do ser. De pouco serve, porém, a hora de educar o sentido das conveniências, que permite adaptar as convicções ao ambiente e conjugá-las com as impurezas da realidade. Também não é de grande valia quando se trata de ganhar finuras de diplomacia. A solidão cria moralistas verticais que sabem erguer-se como João Batista e proclamar aos Herodes deste mundo, abre aspas, isso não te é lícito, fecha aspas. Mas não os inspira a fazer visitas de cortesia aos poderosos, a fim de conquistá-los mediante a amabilidade. Não será João um exemplo disto, dentro da sua santidade e das vastas dimensões da sua grandeza? Mais de uma vez, este ensaio biográfico
nos permitirá pressentir essa faceta do seu caráter, ou ao menos deduzi-la das entrelinhas. Assim ele termina o capítulo, né, do João eremita e cenobita, né? Uma vida em que o nosso autor teve que descrevê-la sem muita documentação histórica, né? Porque, não sei se vocês lembram, esse capítulo começa com uma lamentação, né? Esse capítulo começa assim: é uma pena que os historiógrafos despachem num par de linhas os 4 anos da vida eremítica de João. Então ele começa a reclamar dos historiadores, né, que não escreveram tanto dessa vida, né? E por isso o padre Félix faz inicialmente um grande painel, né, da vida daquele século, né, desses homens do deserto, para depois entrar com poucas informações aqui da vida de São João Crisóstomo, né? Inclusive com o incidente que o levou que o obrigou a abandonar, né, a vida cenobítica, que foi o problema da saúde, né? E no final ele faz essa observação, né, sobre os efeitos não físicos dessa vida, né, que é essa, digamos assim, uma certa cabeça dura, né, que faz com que, enfim, ele seja mais duro do que devia ser em muitas circunstâncias da vida que ele vai passar, né? Tá certo? Aqui nós vamos começar um novo capítulo chamado A Boca de Ouro, que é o sobrenome, né, que passou para a posteridade, né? O viajante que chega aos confins da Turquia pela estrada de ferro que comunica Alexandreta com Alepo, passa por uma localidade chamada Antiquié, de aparência modesta, essa pequena localidade, né? Ali esteve situada a célebre Antioquia. Bom, aqui a descrição dele, certamente, eu não sei exatamente se isso aconteceu, mas eu quero crer que ele tenha ido a essa cidade, né? O nosso autor, né? 16 cidades com esse nome haviam sido fundadas 3 séculos antes da era cristã por Seleuco Nicator, em memória de seu pai Antíoco. Dentre elas, a metrópole da Síria levava a palma. Hoje, só permanecem uns restos de aqueduto, umas catacumbas vazias, uns pedaços da muralha romana, dotados de alguns torreões. Aqui ele vai descrever a cidade, vai ser muito interessante. No século IV, porém, era uma das cidades mais populosas do Oriente. O seu contorno não media menos de 20 quilômetros e estima-se que a sua população beirava aos 300 mil habitantes. Estava sentada sobre ambas as margens do Oronte, rio Oronte, né? Em cujas plácidas águas parecia contemplar a sua própria formosura.
É curioso que eu tive uma edição anterior desse livro que eu perdi, né? Aqui na minha biblioteca. Um dia eu ainda acho ela aqui. Mas nesse capítulo, infelizmente nessa edição não tem, né? Tinha um mapinha dessa cidade antiga. Dessa Antioquia, né? Daquele tempo. Então, eu não sei se dá para ver isso na internet hoje. Mapa de Antioquia antiga. Talvez dê. Se vocês descobrirem aí, vocês mandam. Mas ele vai tentar então dar alguma ideia da gente. Então, esse rio, né, o Oronte, né, a cidade estava, enfim, rodeada por esse rio, né? Então, ela estava sentada sobre ambas as margens do Oronte, né? Margem direita e margem esquerda, em cujas plácidas águas parecia contemplar a sua própria formosura. Emoldurava uma natureza fértil e amena. Na planície abundavam olivais, vinhedos, romãs, laranjeiras, figueiras e outras árvores próprias daquele clima em que mal se percebia a chegada do inverno. A vista repousava com prazer nos bosques próximos, cujo vivo verdor, salpicado pelos reflexos dourados de centenas de belas vilas, ia perder-se, vilas romanas, né? Vilas, casas grandes, né? Ia perder-se nas distâncias do horizonte, esfumando-se na azulada perspectiva da cordilheira do Líbano. Outrora capital de um reino, sob os sucessores de Alexandre Magno, acolhera tesouros, joias e obras de arte de toda a Grécia e Ásia Menor. E o seu esplendor somente ficava atrás do de Constantinopla. Então, Constantinopla era a maior cidade lá do Oriente, né? E Antioquia era a segunda, né? Inclusive a importância religiosa, né? O centro era Constantinopla, né? O centro oriental, né? Estava toda salpicada de vistosos monumentos. Quem percorresse as suas praças e ruas encontrava por toda parte palácios, teatros, termas e um sem número de estátuas, jardins e fontes. À noite, todo esse espetáculo se tingia de sonho sob uma potente iluminação pública. Era uma cidade singular, em parte grega, em parte asiática, em parte pagã, em parte cristã, no mesmo tempo comercial, ao mesmo tempo comercial e sonhadora, frívola e estudiosa. Abundavam os contrastes. Por um lado, observava-se um povo que fazia da vida uma enfiada de festas e loucuras, e por outro, via-se o mesmo povo apaixonar-se por problemas filosóficos e teológicos, a tal ponto que romperá em aplausos quando Crisóstomo desenterrar um texto bíblico do qual deduzirá vitoriosamente
e a consubstancialidade do Verbo com o Pai, lançando por terra os argumentos arianos. Que bela descrição da cidade, né? Do nosso autor aqui. O quadro de semelhante mobilidade de bulício, tão pitoresco, revive nos sermões de João. É ver aqui um bojudo senador, majestosamente recostado em sua liteira, a avançar, precedido por longas filas de escravos, ricamente vestidos e armados, que lançam aos quatro ventos o nome do seu senhor e lhe abrem caminho entre os transeuntes. Então, imagina a cena, né? Nessa cidade antiga, né? Da pessoa importante, né? Sendo transportado por escravos, né? Na sua liteira, né? E estes escravos gritando o nome, né? Do senador. Sempre os poderosos agem dessa forma, né, gente? Em todas as épocas, né? Por diferentes métodos, né? Os poderosos são sempre ridículos, né? Nas maneiras pessoais, né? Sempre muito, muito ridículos. E mais além, mas vamos observar isso em Antioquia, né? Vamos nos transportar para lá, né? E mais além, outro torvelinho de gritos. Desta vez, ressoa um nome feminino. Alguma Lídia ou Aspásia. E por entre a turba confusa, assoma uma carruagem puxada por mulas brancas, que se serve de trono a uma matrona coberta de joias e pedrarias, cuja cabeça repousa sobre ricos coxins e cujo olhar passeia pela populaça, lânguido e desdenhoso, num fastio de prazeres que a leva a rodar continuamente daqui para colar. Então, o senador passando, depois uma madame, ele até adianta alguns nomes, né, que são nomes comuns na época, né? Lídia ou Aspásia, né? Coberta de joias, aquela madame mais ridícula que a gente pode imaginar, né? Que existe hoje, né? O olhar, né? Muito, muito interessante. O autor aqui descreveu o olhar, né? E o semblante, né? Dela, né? O que o olhar passeia, né? Pela populaça, e lânguido e desdenhoso, num fastio de prazeres, né? Que a leva a rodar continuamente daqui para colar. Também barulhentamente, né? Com cavalos, etc. Sempre a ostentação, está falando a Ana, né? Sempre a ostentação ridícula, né? Uma coisa assim. E em todas as épocas foi assim. Em todas as épocas o povo viu esse espetáculo, né? Esse espetáculo. Mas continuando ele aqui, né? Do teatro para as termas, das termas para o hipódromo, do hipódromo para a igreja, da igreja de volta para as ruas. Quer dizer, esse era o passeio dessa madame, né? Dessa madame.
dessa ridícula personagem, né? Nas arcadas que cercam uma praça, é um filósofo rodeado por um grupo de desocupados, com uma barba longa e descuidada, um rijo bordão numa das mãos, que fala com ar de iluminado sobre alguma teoria de Platão. Veja, aqui entra o intelectual, né? O intelectual ridículo também, tá? Tá certo? Barba longa, né? Aquela figura do intelectual que muda de época para época, mas que todos procuram, digamos, ficar dentro do figurino, né? Para não ser intelectual, mas parecer intelectual, né? O Márcio fala aqui, qualquer pobretona de periferia quer dar uma de madame oriental ostentadora. Isso. É impressionante quando a gente observa como as coisas não mudam, né? O ser humano tem uma natureza que sobrepuja qualquer tipo de tecnologia, de hábito, de moda. Ele é sempre o mesmo ridículo de sempre, né? Então aqui tem um intelectual, né? Iluminado, falando sobre alguma teoria de Platão, né? Hoje a gente vê isso direto na internet, né? E falando sobre o mesmo Platão, isso aqui é impressionante, né? O mesmo Platão. No outro canto, são grupos de pessoas que discutem com ardor. Uns defendem este ou aquele cavalo, ou este ou aquele auriga, que ontem se exibiu no hipódromo. Então aqui é as discussões futebolísticas da época. Tá certo? Um time, outro time, né? Que se exibiu ontem no hipódromo. Outros defendem os méritos desta ou daquela dançarina. Oh, meu Deus. Dançarinas, né? Hoje nós as temos aí em abundância, né? Por aqui e por acolá, gentes que vão e vêm, apinhada e apressadamente, para não perderem o próximo espetáculo no circo. O sermão religioso ou as piruetas do acrobata ambulante, que do outro lado da rua arranca aplausos da assistência. Que coisa, né? Que bela descrição aqui do padre, né? De uma cidade grande, importante, né? Economicamente falando, né? Mais frívola, né? Como todas as outras, né? Onde ela serve de palco para essas figuras completamente desprezíveis, né? Ostentadoras, né? De luxos, de belezas naturais, talvez que as mulheres, as Lídias ou as Pásias poderiam ter, né? O intelectual aqui ele descreve bem, falando sobre Platão, né? E, enfim, uma cidade que, se você fizer se tiver uma visão mais ampla, é uma cidade, digamos assim, pungente, né? Aqui ele deu zoom em algumas situações, né? Para comentar sobre essa vida, né? Mas uma cidade pungente, né? Uma cidade centro de grandes negócios, né? Centro de homens responsáveis por grandes empresas, né?
Aqui a Juliana está falando assim, impressionante mesmo, com a internet piora muito o que vemos, além de ouvirmos. A internet, ela transformou, né? é, ela, é, ah, ela elevou, né, a um plano quase que quase que onírico toda essa bagunça e ela hoje, se você quer, né, você tem acesso a essa bagunça simultânea, né, na sua casa, você não precisa nem sair, né? Então, mas é interessante ver, né, que porque essa descrição ela vai se conectar muito, né, com a, os sermões do nosso santo, né? Porque ele estava lá e estava vendo isso tudo, né? E ele então vai refletir isso nos sermões dele, né? Eu vou parar por aqui, porque o autor vai agora, depois dessa descrição da cidade, ele vai agora se voltar para uma pequena história da igreja de Antioquia, que era um centro cristão importantíssimo na época de São João Crisóstomo, né? E contar um pouco a origem quem foi o primeiro a chegar em Antioquia, enfim. Eu paro aqui na página 41 e queria ouvir vocês algum comentário que existir sobre a leitura de hoje. Pessoal, aqui para uns capítulos atrás, umas páginas para trás, tinha falado que Antioquia da Síria. Aí eu tinha dado uma olhada no mapa Aham. e, na verdade, agora o local é correspondente a uma cidade bastante grande da Turquia, na Turquia agora, que se chama Antáquia. Ela fica assim, tipo, no sudoeste ali da Turquia. É um rabinho que tem entre a Síria e o Mar Mediterrâneo. Uhum. E agora parece que é uma cidade bastante É. grande e tal. E dá para ver o rio também, né? Passando por lá. Chamava Antioquia dos Orontes. Exatamente. Né? Antioquia do Tá Sorão. lá É é um centro, né, até de peregrinação católica, né, por causa da casa de São João, né? Então, assim, eu vou ver isso depois quando eu tiver tempo. Na Paula, ótimo você falar isso. Mas deve ter só escombro, né? Como o próprio padre fala aqui, da época. eu tinha olhado o DuckDuckGo, mas parece que no Google a gente acha coisa melhor na Wikipedia, sabe? Aham. Na verdade, não é sudoeste, é sul mesmo. É porque divide a Turquia no meio, assim, mais ou menos. É mais ou menos na direção do meio. Bom, mas a outra coisa que eu queria falar é a seguinte. Quando fala das modificações, né, de como São João Crisóstomo não se preocupava com o corpo dele, né, aquela vida solitária no deserto, então ele não se preocupava com a maneira de dormir, com a comida, né? E ele, na verdade, não tinha muito acesso a nenhum conforto, né? É bom, eu fico lembrando do que eu li outro dia de novo ali de São Francisco de Sales, falando que a gente tem que ter cuidado com as mortificações. E aí que eu acho que faz muita falta mesmo um diretor espiritual, porque Exatamente.
Ele fala algo que é mais ou menos assim: é melhor a gente se submeter a circunstâncias diárias. Não foi exatamente com essas palavras que ele disse, né? Mas ao invés de ficar buscando atos heróicos, É. porque esses atos heróicos, muitas vezes, eles acabam por desanimar. Então, na verdade, é seguir aquela pequena via de Santa Teresinha, né? Nas coisas diárias. E ele cita até um exemplo de Santa Teresa, que ela queria imitar as mortificações de Santa Catarina de Córdoba, e que o diretor espiritual dela falou não, que não era para ela fazer, aquilo não era para ela, e que ele estava Deus ficaria mais feliz com a obediência dela do que fazendo mortificações tão penosas. É, isso mesmo, isso mesmo. É, o, existiu, quer dizer, existiram muitos santos que, que faziam muitas penitências rigorosas, mas que eram bons diretores espirituais justamente para evitar que os seus dirigidos cometessem esses erros, né? Mas na história da igreja, porque São João Crisóstomo não tinha, como ele estava vivendo, enquanto ele teve sob a orientação de um monge, num mosteiro, provavelmente esse monge deve ter dirigido ele em alguns desses aspectos. Mas quando ele foi morar sozinho, quando ele virou eremita, né? Aí eu acho que nesse é o exagero, né, do amor a Deus, né? Que é exatamente nesse movimento de exagerar, né, as penitências, justamente por amor a Deus, que o santo, quer dizer, no caso do São João Crisóstomo, por causa provavelmente da sua constituição física mesmo, da sua natureza, ele arruinou mesmo a saúde, né? E mesmo com a saúde arruinada, a gente vai ver o quanto de sacrifício que ele vai passar ao longo da vida dele, como ele morreu, na verdade, né? Em muito sacrifício, inclusive. Mas é isso mesmo, essa coisa do... Porque o São Francisco de Sales fala é isso, né? Se você exagera na penitência, ela vai te cansar e você vai deixá-la de lado em algum momento. Não vai ser conforme a sua natureza, nem conforme a sua evolução no caminho espiritual, né? Porque tem que ter uma coordenação entre uma coisa e outra, né? Muitos grandes penitentes acabaram deixando até a religião, né? Porque transforma toda a vida espiritual numa vida de um sacrifício tão monstruoso que ele não vai aguentar, né? Então, o Santo Afonso fala até num texto que a Maria Cristina colocou lá no nosso grupo, ele compara, né, essas coisas que a gente faz, às vezes pela glória de Deus, não é? Mas que não é de acordo com a vontade de Deus. Ele faz um jogo entre glória de Deus e vontade de Deus, o Santo Afonso. E ele fala que é muito mais importante nós seguirmos a vontade de Deus do que procurar a glória de Deus. Procurar, por meio dos nossos atos, a glória de Deus. Então ele fala, é muito mais importante nós aceitarmos, compreendermos, acatarmos, acolhermos a vontade de Deus na nossa vida, do que pelas nossas ações procurar a sua glória. É muito interessante esse texto, e é exatamente isso, né? Porque, inclusive nesse caminho de você achar que o seu trabalho ele tem alguma coisa de importante para a glória de Deus, é um caminho, inclusive, de muito orgulho, né?
E você aceitar a vontade de Deus na sua vida é exatamente o caminho, o contrário, né? Se a sua vida de aceitação da vontade de Deus contribuir para a glória de Deus, muito que bem. Mas não necessariamente a gente tem que procurar a glória de Deus, mas sim aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Isso já é penitência suficiente para muitas vidas. Então, a gente não, concordando, né, com São Francisco de Sales, a gente não precisa exagerar, né? A gente já tem o peso da nossa cruz nas nossas costas diariamente. É só a gente aceitá-la, né? Eu ia falar justamente sobre isso, que tem o perigo da soberba, né? Pois é. E que Nosso Senhor mesmo diz, né? Que quando fizer jejum, não é para ficar fazendo cara de sofrimento, né? É para ficar quieto, né? É para sorrir, continuar. Isso. E o grande tema da alma de todo apostolado também é esse, né? Que nós já lemos aqui, né? Enfim, a pessoa se sentindo munida de um apostolado, um suposto apostolado, se perde no orgulho, né? E vai para o inferno. Lá ele descreve uma hipotética pessoa que começa com muito boa intenção um apostolado e acaba resvalando no abismo que vai levá-lo para o inferno, né? Então, assim, é claro que isso não aconteceu, né, com o nosso grande santo, né? Porque a graça de Deus o livrou disso, né? Mas para nós que lemos as vidas dos santos na perspectiva de ficar caçando penitência para fazer, que é a pior forma de ler vida de santo, nós devemos nos acautelarmos, né? Não devemos fazer da nossa vida uma vida de imitação dos santos nessa área, né? Essa área é muito perigosa, né? Essas áreas de penitência, e a outra área perigosa também é a área de fenômenos místicos que possam acontecer na sua vida, né? É outra área completamente perigosa para se entrar, né? Porque quando a gente fala de teologia mística, a gente está falando de uma teologia prática de caminho nesse mundo, dentro do caminho cristão de salvação da alma. Nós não estamos falando de fenômenos místicos, aparecimento de Nosso Senhor, Nossa Senhora, sensações daqui e dali, premonições, não estamos falando nada disso, né? E as pessoas às vezes se enganam, né? Então, tanto numa área quanto na outra, é preciso ter muito cuidado, né? De levar a vida, né? A gente é tão bom que a gente acha que vai enganar a Deus, né? Na verdade, a gente está enganando a si próprio, né, professor? É melhor pôr o pé no chão. É melhor fazer o mínimo que a igreja manda. Sabe? É o mínimo. Aquelas penitências semanais, a sexta-feira, o sábado, às vezes, os devotos, mais devotos Nossa Senhora também guardam. Alguns guardam a quarta-feira também. Enfim, mas coisa pequena. Deixar, por exemplo, de comer carne 1 ou 2 dias por semana. Enfim, do que ficar fazendo coisas extraordinárias, né? Porque também hoje, né, Ana Paula, a gente não tem muita orientação, né, pessoal, que eu digo. A gente pode se orientar pelos livros, pelos grandes santos que escreveram sobre isso. Então, eu acho que a gente deve o nosso caminho já é tão difícil
fazendo um pouquinho que a igreja manda, que a gente devia fixar no pouquinho que a igreja manda. E levar a nossa vida da melhor forma possível, né? E professor? Ô, Márcio. Bom. Bom. Como você estava falando ali dos barbudinhos discutindo lá, nós nos lembramos de quem? Dos barbudinhos. O do intelectual barbudinho? Sensacional, né? Falando sobre Platão, né? Pois é, hoje eles falam sobre o segundo Santo Tomás, aí pronto, daquela revirada no estômago, assim, né? Escadaria da igreja, tem os barbudinhos de teclado também, né? Aquele carinha bem vestido de suspensório, né? Isso, assim, com barba ou sem barba. Com barba ou sem barba. Discutindo, especulando. As madames. Pontificando, né? Isso, as madame. Tem as madame também que ficam disputando qual quer ser mais modestinho do que a outra, e depois chega o senhor Michel e fala assim: mas eu te vi de shortinho outro dia na rua. Mas isso é maravilhoso. Isso eu não sei, não, cara. Nossa! Mas isso. Tem o segundo serviço de inteligência lá, quando eu tenho pouco contato com ele. Diz que o senhor Michel virou para algumas, claro, não estou dizendo nem que a maioria, nem que são todos, né? Tipo, ele perguntando para elas: vocês se vestem assim durante a semana? Elas: sim, mas não pode, porque outro dia eu te vi na rua e você estava de short. Meu Deus! Porque o senhor Michel roda para todo lado. Eu já encontrei ele tomando sorvetinho aqui. Ele gosta de um sorvetinho. Quando ele vem aqui no meu shopping, né? E aí, outro dia eu tava conversando com o clientinho lá, que eu ia lá no correio, pra ver o pepino lá. E ele tava lá comendo uma empadinha. Porque às vezes sai, o ônibus é o mesmo que sai lá de onde a gente mora, vem cá no Minas Shopping, aí ele. Eu já peguei ele uma vez tomando sorvetinho, mexi com ele conversa, ele é muito interessante. Trato com ele. E dessa vez com empadinha, mas aí tem essa história. Bom, mas a parte das falsas modestias também é uma forma de ostentação, né? Ué. Pra mim, como sou santa, linda e bela. Tá. Ainda tem as pobretonas de periferia que querem bancar uma de Aspásia também, né? Nossa, é tudo uma coisa. Agora, o importante, assim, o que eu queria mesmo falar foi o seguinte. Ele descreveu a cidade lá, que era meio pagã, meio cristã, assim, assado. E a gente fica pensando, às vezes, como é que esse autor descreveria as nossas cidades de hoje, né? Porque a cidade, ela reflete muito, o ambiente físico reflete muito o ambiente de psicológico, espiritual, cultural, né, das pessoas, né? Pensando da decadência urbanística brasileira, das fotos que a gente via desde o tempo do Brasil Império, ou das descrições do Brasil ainda parte do Reino de Portugal, e como ficou tudo feio, tudo sujo, tudo desorganizado, é bem típico da cabeça brasileira, né? Nós não estamos nem no nível do paganismo pré-cristão, né? Porque o paganismo pré-cristão, de qualquer forma, ele tinha deuses. E eles tinham que fazer monumentos a esses deuses. Então havia uma preocupação. E esses deuses eram, de alguma forma, mais elevados. Hoje nós temos também os deuses. Só que eles são do subsolo. Então o feio é isso, é um monumento. Olha, grafite, por exemplo, essas coisas que tem nas paredes aí, é monumento ao capiroto. Ao capiroto. Né? É o capiroto. Nós temos deuses hoje, nós fazemos monumentos a eles. Só que a outros, né? Nossa, é muito feio. Nossa, cidades tão horrorosas. Nossa, cada vez pior. Tem lugar que tem parte da cidade que tem umas casas bonitinhas, aí depois passa um tempo, tão rebolindo como se uns prédios horrorosos. Assim. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. A arquitetura, ela reflete exatamente essa dimensão, né? Da adoração nossa hoje. A quem que nós adoramos, né? É verdade. Mas você gostou do caso do Monsenhor Michel, né? Não, isso... Márcio, isso eu espero que você esteja... Porque você já falou que está.
Eu espero que esse caso aí apareça no segundo volume da sua obra. Das crônicas. Não, porque isso aí é uma coisa maravilhosa. Pois é, essa parte aí é extra classe, né? Assim, fora do. Isso pode ser num apêndice, pode ser num apêndice. Pode ser assim pela descrição no ambiente. Né? Igual esses bons autores que escrevem as maravilhas, as vilas batidas de sol, douradas. E aí vão falar as meninas modestinhas. Não, tem um caso de catequese, professor, que Não, eu imagino. Você contar um caso de um rapaz que teve que desistir da catequese, pressionado por sua noiva modestinha, tirânica. Aí você sabe, isso é uma feminista da pior estirpe, debaixo de pano. Ué. Mas existe o feminismo tradicional. Existe. E ele é completo. Não dá para descrever ele em poucas linhas. Eu já percebi isso. E até eu que sou burro já percebi. É mais eu que sou jumento. Não, isso aí dá para perceber tranquilo. Não, eu acho que o mais interessante desses seus casos é que ele é um retrato atual da juventude que está se aproximando da tradição. Sim. Porque assim, porque esse pessoal jovem que está se aproximando vão ser os velhos daqui a pouco, né? Nossa, essa ideia. Tá certo? Então, assim, é isso que nós vamos enfrentar, né? E é muito. Esses casos que você conta são, assim, assustadores. Sim. Assustadores. Não, eles tiram a esperança da gente nessas pessoas. A esperança é só em Deus mesmo. Né? Essa mistura de paganismo, coisa cristã, uma coisa indefinida, assim. Eu não gosto muito de indefinição, não, tá, professor? Nossa Senhora, ou é um lado, é outro. Essa zona cinza, né? Essa zona cinza é terrível. É terra de ninguém. Terra de ninguém é campo de batalha, né, professor? A gente lê nos livros lá relatando sobre as guerras, a terra de ninguém significa onde os inimigos se encontram e se combatem. Né? É coisa completamente louca. Mas é para ver como é que são as coisas. O liberal, né, um liberal disfarçado de modestia conservador é que se hoje diz assim, é como se fosse o terrorista, o guerrilheiro, porque ele vai explodir uma coisa e fazer um desastre. Né? E ninguém sabe, de repente, me lembra aqueles relatos assim. Tinha uma professora nossa em inglês falou uma vez, né, isso aí lá no começo dos anos 80. Eu fui para Londres e contando casos, né? E esqueci uma bolsa uma sacola de compra em uma loja e saí andando e de repente a polícia me parou, me levou de volta à loja porque eles suspeitaram que fosse uma bomba deixada lá pela mira. Então, quer dizer, o tridentino, o liberal fantasiado tridentino, ele é um perigo porque ele, na verdade, é um agente inimigo, né, disfarçado de amigo, que vai explodir uma bomba. Agente duplo, né, se casando com alguém lá e ferrando com a vida dessa pessoa. Porque o liberal clássico, dá pra gente identificar, né? Professor? Ele sabe que ele é um inimigo. O resto não, né? O resto tá disfarçado. Bom, professor, mas é só isso aí. Desculpa o carnaval que eu fiz. Não, tá ótimo. Leitura. Nós estamos esperando o seu livro de crônicas. Nossa, esse aí, vou escrever devagarinho, professor. Vá, mas escreva. Mas escreva. Quero prefácio do senhor, viu? Mas certamente. Certamente. Você conhece o jeito de fazer alguma forma de e-book aí? Porque eu não sei se alguma livraria seria capaz de... Não, nós vamos publicar isso. Nós vamos fazer o maior estardalhaço disso. Nem que seja um PDF aí. Então tá bom. Obrigado, desculpa aí. Nada. Ótimo. Obrigado você. Mais alguma observação? Comentários sobre a leitura? Oi, professor. E aí, Cristina? Tudo bom? Tudo. Nessa linha aqui, teve umas primeiras páginas, que foi na terceira leitura, ou segunda, terceira, que também foi feita uma descrição
dessa sociedade de Antioquia, né? Aham. E eu até quis comentar na época, nessa leitura, mas foi uma experiência que eu passei há uns tempos atrás, agora mesmo na Quaresma. Quando eu me interessei, é uma coisa de entretenimento, só para você ter uma ideia. A última novela que eu assisti foi em 1978. Dancing Days. Então, assim, fiquei muito por fora dessa vida de artista, do que eles fazem. Então, assim, claro que eu continuei assistindo televisão, mas não essa televisão aberta, quando surgiu a outra. Então, eu fiquei, assim, muito... Você sai, né? Você desacostuma com as coisas. Teve uma coisa que me impressionou muito quando eu trabalhava, que foi aquela Lei Maria da Penha. Aham. Quando eu vi aquela lei, eu fiquei horrorizada. E claro, também quem falava que ela era maravilhosa, sem entrar no mérito de que existem problemas seríssimos, né, que ela tentou resolver. Então, nesse mérito eu não vou entrar. Mas, nesses dias, eu vi um barulho em relação à Maria da Penha. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que já descobriram que essa lei tem partes inconstitucionais, né? Dentro dessa linha de destruição do homem, porque falei, bom, vai ver, já começou a dar errado. E realmente começou a dar errado. Então, eu acompanhei 2 casos, que foi um Petra Hickman e outro de um tal de Márcio Mello. Ô, professor, eu fiquei assim tão chocada de ver como que a degradação de atriz e a coisa é falada publicamente, assim, por mensagem de WhatsApp, assim, como que Áudio. aquela degradação das relações de sexo em qualquer lugar, assim, sai do trabalho, vai para uma festinha, sexo, 1, 2, 3, sei lá como é que é o negócio, né? Então, e e outra coisa é quando eu comecei a assistir também porque o que me interessou mais foi o da Ana Hickman, porque tem um casamento estável, 25 anos de casado, e eu falei, gente, mas como é que pode ser tudo mentira? Como é que uma pessoa chega nesse ponto? Mas o fato é que chegou, a gente já vê claramente que é tudo mentira. Mas 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira em relação a mim, porque você começa a assistir esse tipo de coisa já com uma atitude de muito desdém em relação ao ambiente, às pessoas. Só que na medida em que você vai ouvindo e vai assistindo, não há como a gente não acionar, assim, não é que a gente acione, mas o nosso lado humano, de ver o drama humano e se compadecer dessas pessoas, por mais que elas escolheram o caminho dela e tal, mas aquele recorte de tempo em que você percebe o sofrimento, especialmente o sofrimento do homem, isso assim, agradou em mim mesmo. Porque eu achei que eu faço. Você já tinha perdido, né? Eu falei, você começa a assistir um negócio falando, esse povo sem noção, que só vive para dinheiro, para prazer, não sei o quê. É claro que eles vão se dar mal e tal, mas você acaba se compadecendo. Então, e aí eu vejo também um pouco estou falando de mim, né? Você tem uma atitude de desdém que não deixa de ser um pouco de uma certa soberba e tal, mas você vai arrumando essas coisas. O outro aspecto que eu acho que me chamou a atenção na leitura que você estava fazendo é o de que, ao distanciarmos dessa vida totalmente mundana e nos recolhermos, porque o que eu faço há 15 anos ou mais?
eu só escuto, só leio, só procuro coisas, né, na internet vinculadas ao meu interesse, que vai desde... começou lá, né, com o professor Olavo de Carvalho, as Uhum. aulas dele, e depois a gente vai descobrindo os sites católicos, os bons e tal. E assim, é isso que faz parte do meu entretenimento, não é? Eu não busco estudar, porque eu não vou entrar nessa seara mais, mas eu busco ouvir essas coisas. Então, quando na leitura foi falada a questão de você buscar o campo, eu falo, gente, mas nós já encontramos isso no recolhimento que a gente tem nessa vida. Você fugir da cidade para o campo, né? Exatamente. Esse afastamento desse mundanismo de entretenimento, ele não deixa de ser, claro que não tem nenhuma comparação com esse mundo cenobítico e tal, né? Mas o simples fato da gente não estar mais nessa já é um recolhimento, não é o ideal, mas já é um tipo de ajuda nessa vida espiritual que a gente tem. E outro aspecto que eu falo que parece, quando o autor, né, descreve esse mundo, o senhor até falou assim, essa vida devassa, com o perigo dela agora eu não vou lembrar, mas a palavra romantismo surgiu. E vendo, professor, o tipo de baixeza que a gente vê hoje na sexualidade, o tipo de rebaixamento, porque uma coisa é a paixão humana, são os homens de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, buscando o prazer, o entretenimento e agindo de maneira que ferindo uns aos outros e destruindo os liames da sociedade, né, com essa devassidão. Mas, professor, quando a gente vê o passado, imagina isso dentro de alguns tecidos sociais que você considera até, por exemplo, o romantismo, o nível ainda é um pouco melhor do que o que eu observei vendo as mensagens de WhatsApp dessa gente, sabe? Não, nós estamos num nível absolutamente muito mais baixo do que o paganismo do... Nossa, professor, é muito mais baixo. Ele precisa de um nome para classificar o que nós estamos vivendo. Não existe ainda. Eu acho que não. Paganismo é um nome errado, porque chamar isso de paganismo seria elevá-lo. Não é paganismo. Isso é outra coisa. É muito nítido, porque a gente pensa assim, essa sociedade de Antioquia sendo descrita é uma sociedade que o cristianismo ainda não entrou nela. Mas nós hoje somos uma sociedade em que o cristianismo já está aqui. E as pessoas desenham disso, mesmo os repórteres, que são as pessoas que fazem a pesquisa desses casos, eu estou falando sempre desses dois casos, são, assim, você percebe neles uma aversão à moralidade, professor, que é uma coisa assim, eles têm horror de qualquer tipo de cerceamento da liberdade. E isso, assim, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque foi muito estranho para mim. Eu me interessei mesmo, peguei os melhores jornalistas, peguei os casos completos, assim, por meio de lives, né? E maratonei nisso em uma semana. E foi muito surpreendente para mim, que eu falei, gente, há quanto tempo que eu não vejo essas coisas? E eu não vi nada de imagem, mas eu vi as pessoas falando. Que coisa, viu, professor? Descrevendo. Então, só para falar que nós, de alguma forma, com uma vida mais recolhida em assuntos mais elevados,
realmente a gente não precisa nem correr para o mar, nem correr para o morro. Foi o que, inclusive, o São João Crisóstomo fez quando ele chegou do deserto, né? Ele ficou recolhido em Antioquia. Por um tempo, né? Tem que ser assim mesmo. Não tem jeito, não. E o mais, a gente tem que fazer disso uma certa disciplina diária, né? Porque o mundo bate na porta da gente a todo momento, né? É sedutor demais, né, professor? Bom, tem muita coisa no mundo que é boa, mas entretenimento, isso aí não me pega, mas nem que a vaca tussa, viu, professor? Pensa bem, eu falo assim, essa coisa circense, né, que é colocada pão e circo pra gente, isso é de um cansaço, uma coisa horrorosa, mas cada um é cada um. Isso mesmo. É uma coisa impressionante. O mundo que a gente está vivendo não tem que ter um nome ainda. Talvez o futuro nos dê um nome. Não é paganismo mais. O paganismo tinha coisas elevadas. Hoje não é. É outra coisa. Nós temos que depois bolar um nome, né? A Ana está falando aí o nível de exposição da vida pessoal das pessoas, né? E professor? Diga, Márcio. Bom, pelo menos aqui no Brasil o pessoal já está chamando de hospício a céu aberto, né? Então acho que o resto do mundo, mas não deve, sei lá, algumas coisas sim, outras coisas não, mas já deve estar mais ou menos indo nessa esteira. A gente fala do Brasil, hoje não tem muita diferença, não. Tá todo mundo se tornando meio brasileiro aí fora. O interessante também, professor, que assim, a gente tem que ser também meio que um anacoreta urbano, né? Fazer da nossa própria, um cantinho pelo menos da casa, né? Porque muitos não têm nem condições de fazer isso em casa. Pelo menos um cantinho da casa, o seu desertozinho, né? E tentar colocar as coisas nos eixos, né? E essa coisa também de se retirar para o deserto, ficar um bom tempo, depois voltar, como o senhor descreveu aí no livro, né, com essa cabeça dura, vamos dizer assim. Se a gente passar uma semana num lugar assim, isolado, diferente, e levando uma vida silenciosa, quando a gente volta, a gente já toma um impacto assim, que é como se fosse um impacto físico, tão grande que é a diferença, né? E dá geralmente uma mudança na gente, o problema é só a gente manter essa mudança, né? Porque senão ela vai se diluindo nesse mundo aí. Mas era isso. É verdade, esses retiros são muito importantes. Ô, professor. Sim. Eu não sei se, assim, a gente fala, mas não é muito preciso. O que eu tive a impressão não, ficou claro para mim que essa devassidão desse mundo, das coisas próximas demais de nós, a gente não a percebe na medida em que nós somos católicos, não é? A gente vai à missa, nós rezamos todos os dias, a gente busca leituras edificantes e até nas nossas todas as nossas conversas assim paralelas dos nossos grupos, encontros, elas são totalmente diferentes assim do que está acontecendo. E essa devassidão, ela está na porta da gente, está na soleira da porta, mas a gente não a vê porque não tem essa vida mais, assim. Não é? A gente não está tão afastado disso. Foi esse susto que eu levei, sabe? Assim, de falar, gente, mas é possível que as pessoas falam isso? Elas estão falando o que elas estão fazendo com uma naturalidade e uma sordidez. Elas são sórdidas por consentimento grupal, não é? Não, eu não estou falando só da devassidão sexual, das coisas que fazem, mas o próprio trato entre as pessoas, a própria competição, a competição do trabalho. E, assim, nós estamos muito longe disso, professor. Isso é bom, né?
É o que eu Quer dizer, na verdade, o nosso deserto está funcionando. Está funcionando. Acho que é isso que eu queria dizer. O nosso deserto já está funcionando. É claro que não há comparação com os santos, mas que nós já estamos numa via de ascetismo com essa... Eu percebo isso como grupo, eu não estou falando necessariamente assim da minha pessoa, mas nós já vivemos essa vida. Ótima notícia, ótima notícia. É por isso que eu quis dizer. Porque esse nome, por exemplo, que você falou, Ana Hickman, de vez em quando eu vejo porque tem vídeos sugeridos no meu, mas eu nem sei quem é. Nem sabia que... Eu sei que tem um problema lá com o marido e tal, mas eu não sei detalhe. Não, mano, professor, digno de uma... de quem quer perder tempo com... Assim, não é a perda de tempo. Não é, não. Eu acho que se você encara o assunto da forma que você está encarando, você não está perdendo tempo em saber disso, porque você está... eu tive muitos insights, professor, pois assim, sobre muitas coisas. Teve esse lado, assim, que... se você cair um pouco para o lado humano e perceber os traços assim da nossa sociedade, mas em muitos aspectos que eu estava muito afastada disso. Eu não percebia determinadas coisas. E esse assunto também foi tratado no meio digamos, da nova intelectualidade. Teve até um rapaz que o entrevistou, professor, que tratou desse assunto, sabe? Mas aí já é são outras observações, já vou para outro. O rapaz que entrevistou um senhor que cuidou disso. Mas é outro papo. Não, tá bom. Tá bom. Mas foi bom saber que a gente tá afastado disso. Tem coisas que me falam, né, assim, que eu não... Porque essas, como o caso parece ser um caso muito... de pessoas muito famosas e muito ricas, acaba vazando em algum vídeo sugerido. Agora, tem casos que eu nunca vi, que a pessoa comenta como se... A pessoa que comenta normalmente aparenta uma familiaridade com o caso que me assusta. Mas você sabe tudo isso desse caso? Como e tal? Não sei o quê. É porque vê, né? Assiste o vídeo e vê o noticiário e passa a fazer parte da vida, né? Da pessoa. É a praça pública, né? É a praça pública da internet. Mas tá bom. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague presença, paciência, as observações, comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.